Olá, seguidores da República de Curitiba, boa noite. Aqui quem fala é a jornalista Elisa Robson, de Brasília. Hoje é 16 de outubro de 2018. E eu vim conversar com vocês então sobre essas declarações de Cid Gomes em um comício, do PT lá em Fortaleza, e que está dando bastante repercussão e que também mostra, gente, algo importante sobre a insanidade dos petistas, é que ponto chega. Sabe que esse vídeo diz mais sobre o PT do que o próprio Cid Gomes, gente? Eu vou explicar isso para vocês. Então, quando vocês estão chegando, boa noite, Alexandre, Jane, sejam todos bem-vindos. Vou fazer meu compartilhamento e vocês também compartilhem aí com os amigos de vocês, tá bom, gente? Que nós vamos conversar porque está dando muita repercussão e, como eu falei para vocês, é uma questão de mostrar, mostrar como está essa visão dos petistas sobre o que acontece, essa falta de autocrítica, e toda essa problemática que envolve quem defende o PT nesta altura do campeonato, depois de tudo que já aconteceu, quem participa e quem envolve. Vamos falar também um pouquinho sobre a questão do voto, também em cédula, gente? Continuamos aí debatendo e conversando sobre este assunto, tá? Vamos aí trabalhar, vamos ver se entrou aqui, conseguiu. Vou compartilhar aí, compartilhe com seus amigos, tá bom? Vão chegando, já tá chegando aí bastante gente. Vamos lá. Então, vamos lá, só mais um minutinho aqui. Pronto, tá dando certinho. Realmente ali, ó, o pessoal tá falando, o PT tá desesperado, gente? Imagina, nesse momento, onde eles estão precisando, assim, desesperadamente todos os apoios, prontinho, deu certo aqui, de todos os apoios. Então temos aí o Cid Gomes, que foi, até então tava aí apoiando, estava junto com eles, Como as pessoas estão questionando o que estaria por trás, desse posicionamento aí do Cid Gomes, qual era a jogada, o que tá rolando aí para ele se posicionar de uma forma tão contundente, como foi nesse vídeo de bastante repercussão. Vou falar sobre isso também, gente, o que eu acho, o que pode estar aí em jogo, mas o mais importante é nós analisarmos o seguinte, é que aí está mais uma prova da insanidade dos petistas. Por quê? Por que eu estou falando isso? Veja só, que Cid Gomes estava num evento, num comício do PT, então todas as pessoas estavam lá de uma forma, enfim, tentando avaliar, apoiar a candidatura de Haddad e tudo mais, Havia uma boa vontade naquele ambiente para que, não era um ambiente de conflito, era um ambiente com uma boa vontade para que eles pudessem, então, resolver ali uma situação de apoio, e fortalecimento da campanha do PT. E só que aconteceu tudo errado, tudo errado, para eles, não para nós. Quando o Cid Gomes começou a falar, ele começou então a explicar o posicionamento dele, o que ele achava, e começou a tocar em pontos estratégicos, como por exemplo, falando que o PT aparelhou todas as instituições, que o PT se achava dono do Brasil, e ele começou a atacar então esses pontos que são críticos, que todos nós sabemos, todos nós acompanhamos, mas nunca se tinha visto alguém do lado deles, falar isso com todas as letras, admitir, e muito menos, ensaiar uma tentativa ali de autocrítica. Mas quando o Cid Gomes fala, aí que eu digo pra vocês que este vídeo revela mais da insanidade dos petistas do que sobre o próprio Cid Gomes. Por quê? Porque quando ele começa a falar, as verdades, que sobretudo são verdades, o que ele disse ali, de fato o PT aparelhou, as instituições, o PT se achava dono do Brasil. Quando ele começa a falar, o que acontece, gente? Vocês lembram? Acho que todo mundo já assistiu o vídeo nessa altura do campeonato. O que acontece? Cid Gomes começa a ser apedrejado, entre aspas, de forma simbólica. Ele começa a ser apedrejado pelos petistas que estão ali. Então não tem uma reação, por exemplo, enfim, o que você está falando nos faz refletir, foi interessante você tocar nesse assunto, vamos repensar. Não, os petistas que estavam ali começam a apedrejar Cid Gomes, eles começam a vaiar,
né, começam a rechaçar, a expulsá-lo ali daquela posição que ele estava, com, né, o microfone, se dirigindo à plateia, e ele é vaiado. Por que acontece isso? Porque existe, então, uma doença dentro do petismo, né, que está bem escancarado nessa situação. Que doença é essa? É uma doença que diz que, apesar de todas as evidências, né, de tudo que aconteceu com o partido, que mostrou que o PT é uma quadrilha, apesar de tudo isso, os petistas negam, né? Os petistas se recusam a entender a verdade, a analisar de forma coerente o que está acontecendo. Eles se recusam a se posicionar, a entender, a compreender, né? Ou pelo menos a fazer a tal famosa autocrítica, né? Que todos nós sempre falamos. Gente, o PT passou por tudo que passou e a sua liderança fez o quê? Não expulsou José Dirceu, não expulsou Gleisi Hoffmann, não expulsou Lula. Lula tinha que ser expulso do PT. Não é? Então são coisas elementares depois de tudo que aconteceu, mostrando que os caciques do PT eram verdadeiros bandidos, né? Bandidos. Então as provas estão aí, né? São provas imensas. A Lava Jato trouxe tudo à tona. A Lava Jato, que é uma instituição apartidária, já mostrou isso diversas vezes, não tem motivos para perseguir Lula, para perseguir PT. É uma instituição apartidária. Então tudo isso foi mostrado, está à tona. E, no entanto, os petistas não conseguem fazer essa autocrítica. O que eles fazem no momento que alguém deles mesmo, né, põe a verdade para fora e fala a verdade? Essa pessoa é praticamente apedrejada. E é isso que eles fazem. Nós acompanhamos isso o tempo todo, né? Nós que estamos aqui do outro lado. Nós acompanhamos, a gente tenta explicar para eles, falar as verdades, né? Mostrar o trabalho seríssimo da Operação Lava Jato, que desmantelou uma quadrilha que estava sendo comandada pelo PT. E o que acontece? O que os petistas fazem? Eles fazem exatamente o que eles fizeram com o Cid Gomes, né? Eles tentam apedrejar você. Então, isso é uma insanidade, Então, este vídeo prova a loucura que é o PT hoje, a loucura que são os petistas, as pessoas que apoiam esta quadrilha. Então, este é um vídeo assim muito claro, muito evidente sobre o comportamento doentio que nós acompanhamos aí dessa esquerda que está hoje. Não é? Então, neste momento, quando ele fala do aparelhamento das instituições, quando ele fala, né, olha, gente, é uma loucura. Ele chega a falar, em dado momento, a frase, né, que é a mais falada, aí que tá todo mundo repetindo, né, Lula tá preso, babaca. Lula tá preso, babaca. O que ele fala? O que significa isso? É indignação. Né? Cid Gomes mostra o que é a indignação dele naquele momento com aqueles petistas que estão ali, que representam os petistas do Brasil inteiro, e que mostram que é a indignação, porque, sabe, gente, é um absurdo. Lula está preso. E por que eles vaiam e ficam na contramão, né? Por que eles ficam na defensiva em relação às palavras de Cid Gomes? Porque no conceito do PT, né, o que o PT espalha entre as pessoas que estão ali, que seguem, né, os petistas, as pessoas que fazem parte desse grupo doentio, ele espalha o quê? Que Lula não teve responsabilidade nenhuma sobre os seus atos. Que Lula, não, embora fosse presidente, né, Lula não teve responsabilidade por quem ele nomeou, né, pelo esquema de corrupção internacional comandado no seu governo, no governo do PT, no governo Dilma. Eles dizem, eles pregam isso continuamente, que Lula não teve responsabilidade. O que é uma grande loucura, né, gente? Porque pensa, você vai dizer o quê? O presidente não tem responsabilidade sobre o quê? Para que serve um presidente? Né, para passear de avião dos países, fazer turismo? Não, o presidente tem responsabilidade sobre as pessoas que ele indica, sobre as pessoas, enfim, né, que ele coloca no governo, que nem ele colocou, que nem Dilma e Lula colocaram, né, na liderança da Petrobras, por exemplo. Eles são responsáveis sim. Então Lula está preso porque é responsável
por este esquema de corrupção. Foi ele quem decidiu as pessoas que iriam participar, as pessoas que iriam trabalhar ali. E o que acontece no meio petista? Existe exatamente esta negativa. Eles querem o tempo todo dizer que Lula não teve responsabilidade. E daí que parte todo esse discurso, né, falso, mentiroso, de que Lula está preso de forma injusta, né? Tanto é que eles repercutem isso internacionalmente, enganam os artistas, né? Tivemos agora um artista aí famoso aqui no Brasil, mais um, né, ludibriado que não entende patavina de nada do que acontece no nosso Brasil, se posicionando aí, sendo manobrado por esse discurso mentiroso que eles insistem o tempo todo. Então este vídeo, tá, gente, as pessoas estão perguntando, estão comentando, mas qual foi a intenção do Cid Gomes? Enfim, né, eu não sei, o Cid Gomes fez o palanque dele ali, naturalmente que ele fez aquele comício, fez do palanque dele, se ele tem intenções aí para 2020, pro irmão dele, seja lá o que for, né, o que estiver em jogo ali, a questão é uma só, que esse vídeo mostrou mais sobre os petistas do que sobre o próprio Cid Gomes, né, mostrou então, enfim, que tipo de gente é esta que está na nossa esquerda e que defende o que aconteceu em tudo, né, relacionado à esquerda do nosso país. Que tipo de gente é? Então é o tipo de gente maluca, né, doente, né, o tipo de gente que não consegue concatenar o que aconteceu, que não admite, né, que eles fazem exatamente o que eles fizeram com o Cid Gomes. Eles começam a apedrejar as pessoas que falam a verdade, as pessoas que mostram a verdade, não é, gente? Como tivemos aí todo o nosso trabalho fantástico aí da Operação Lava Jato, juiz Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, pessoas sérias, pessoas apartidárias que mostraram a verdade. Então está aí, gente, um grande ponto, um ponto mais do que uma das maiores provas, né, gente? Eu acho que uma das maiores provas foi esse vídeo agora nesse momento. Sobre Cid Gomes, né, enfim, ele se mostrou ali, ao meu ver, né, bastante espontâneo ali na hora, foi tomado ali pelo calor da emoção e falou todas as verdades que enfim, tudo que parecia que estava entalado na sua garganta. Agora, se ele vai usar isso, né, para se promover, para sua campanha, para dizer que mudou de lado, isso pouco importa, né, gente? Porque mudar o voto, né, mudar o posicionamento de quem está com Bolsonaro hoje, como nós estamos, não vai mudar. O que pode influenciar são os eleitores, né? Então, o Ciro Gomes teve, acho que 13 milhões, né, de votos agora no primeiro turno. E ficou em terceiro lugar. Então, os seus eleitores, eles, na verdade, geralmente os eleitores têm geralmente não, eles têm alinhamento com as suas lideranças. Então, os eleitores de Ciro Gomes, que têm este alinhamento próximo ao de Cid Gomes, são eleitores o que? Tão críticos quanto Cid Gomes, tá? Eles são eleitores críticos, tanto é que eles não votaram nem em Haddad, né? Nem votaram em Haddad no primeiro turno, por causa do problema seríssimo e gravíssimo de serem, né? Da corrupção em si, né? Que é infestada ao PT, então essas pessoas disseram não à corrupção e não votaram em Bolsonaro, provavelmente, pelo que tudo indica, por causa dos rótulos que colocaram no Bolsonaro, aí principalmente essa mídia, rótulos mentirosos, né, mentirosos, porque nós sabemos esses rótulos que colocaram, o Bolsonaro já cansou de explicar e já provou, já mostrou que são falsos, né, as próprias pessoas aí que, por exemplo, de homofobia, né, de racismo, de machismo, são rótulos falsos, né, mulheres, homens, enfim, né, homossexuais, todos apoiam aí, muita gente se posiciona, inclusive publicamente, apoiando o Bolsonaro, porque sabe que esses rótulos são falsos. Então, os eleitores de Ciro Gomes, que são esses eleitores que não votaram em Lula, né, em Haddad, Lula, por causa da corrupção, ou não votaram em Bolsonaro por causa dos rótulos que colocaram nele, então são eleitores muito críticos e provavelmente eleitores que devem seguir essa linha, né, de raciocínio aí que Cid Gomes expôs agora neste vídeo, né? Então, quando Cid Gomes expõe e critica e aponta os erros da esquerda, os erros do PT, é um posicionamento importante para que as pessoas que votaram em Ciro Gomes possam refletir e possam também seguir este caminho, né? Seguir este elemento, apontar
para esses problemas gravíssimos e críticos que temos aí no PT, né? Que é o problema do aparelhamento das instituições, de comandar um esquema de corrupção, né, gigantesco, e de se achar dono do Brasil, né? Como disse Cid Gomes, o PT se achou dono do Brasil, né? Então ele achou que podia fazer tudo o que bem entendesse o tempo todo, né, o tempo todo, a ponto de, enfim, subjugar aí a nossa sociedade e avançar no esquema de corrupção, né, avançar no esquema de corrupção como eles avançaram agora. Então, o que nós temos aí, gente, para entender, para compreender ou para tirar de lição, é que, independente, né, dos propósitos de Cid Gomes, se ele vai mudar de lado, o que ele vai fazer, né, qual vai ser o posicionamento dele a partir de agora, o fato é que ele foi muito claro nas palavras, né? Ele foi muito claro quanto aos erros do PT, aos erros que são erros assim, né, que nós não podemos admitir, né, que isso volte, retorne, que é a promessa, né, de Haddad. Haddad promete voltar a cometer os mesmos erros que o PT fez em 4 mandatos. Lembre-se, né, o PT teve 4 mandatos sobre o nosso país, né, 4 mandatos, e deixou o país nessa situação que está hoje, né, e é uma situação que diz o quê? Que diz que eles têm uma proposta de alinhamento com a Venezuela, com Nicolás Maduro, né, essa proposta de Fernando Haddad, essa proposta de Lula, né, Lula está, sim, comandando o Fernando Haddad, Haddad se aconselha em Curitiba, de dentro da prisão, de dentro da cadeia, ele pede orientações para Lula o tempo todo, a fim de que possa, então, tomar os passos, dar os passos que eles acham importantes. Agora, sem dúvida alguma, um dos passos mais importantes é fazer o quê? É fazer com que nós nos aproximemos da Venezuela. Em que sentido, em que medida, quais as provas? Acontece que o quê? Que Maduro, além de ser, enfim, né, parceiro do PT, parceiro de Lula, parceiro de Haddad, ainda pratica e tem aí a mesma ideologia defendida por Haddad, inclusive em livros, né? Tem um dos livros de Fernando Haddad se chama Em Defesa do Socialismo. Então, Haddad acha, na sua concepção, né, ele defende isso, inclusive intelectualmente, teoricamente, ele defende o quê? Que o socialismo é sim uma saída, é sim uma proposta de governo razoável, né? Apesar de tudo o que está acontecendo na Venezuela e todos os países, né, socialistas, porque o socialismo nunca deu certo, mas eles defendem isso. Haddad defende, Haddad elogia Maduro, né? A gente tá aí pela internet, as reportagens, os vídeos, né? O próprio PT tem elogios no seu site, né? Lá já no website eles têm elogios à Venezuela, a Maduro, então eles querem trazer exatamente essa proposta para o nosso país, tá, gente? É exatamente o que eles querem. Essa é a proposta central de Haddad, a defesa do socialismo e implantar o socialismo no Brasil. Então, em todo este jogo, em toda essa estratégia deles aí, né, de poder, porque eles não têm um plano de governo, engana-se quem pensa que quando eles apresentam propostas, eles estão apresentando um plano de governo, isso é mentira. Eles têm um plano de poder, tá, gente? De poder, um plano de poder para dominar o nosso país, e foi sobre este assunto que Cid Gomes tratou. Quando Cid Gomes falou que eles aparelharam as instituições, que eles se sentiam donos do Brasil, Cid Gomes está falando exatamente disso, que o PT tem uma proposta de poder e não uma proposta de governo para o nosso país, o que é completamente diferente, né, do que Bolsonaro apresenta em sua equipe, né? Veja só a diferença. Bolsonaro, inclusive, é tão transparente, né, gente? Tem uma diferença tão grande aí com, enfim, com Haddad, porque você veja que Haddad tentou todas as formas de falsificação, não é? Da sua imagem, do marketing, de comportamento, né? Foram à igreja, profanaram, cometeram uma abominação, inclusive dentro da igreja católica, sendo eles ateus, né? Mudaram aí as cores, apagaram a estrela vermelha, né? Apagaram o nome de Lula da sua marca. Então eles engatam e estão dispostos a fazer todo tipo de falsificação.
todo tipo. O que Bolsonaro representa? Exatamente o oposto, né? Bolsonaro é muito transparente. Você pode entender quais são as suas virtudes e os seus defeitos, porque Bolsonaro é transparente. Não existe uma tentativa de manipular a opinião pública, né? De se transformar em um personagem, um fantoche, como é Haddad. Neste momento, Haddad é um fantoche, né? De Lula, de José Dirceu. Haddad é um fantoche. Bolsonaro não, né? Quando a gente vê Bolsonaro, inclusive, criticando lá, né? Uma fala, uma declaração do general Mourão, ou a Janaína Pascoal dizendo que a sua opinião é diferente do Bolsonaro. Isso é o que, gente? Isso é um governo, uma proposta de governo muito democrática, né, gente? Muito clara, muito transparente, muito verdadeira. As pessoas falam sobre as coisas certas, sobre o que acham errado, sobre o que precisa melhorar, de uma forma muito tranquila. Então, no governo do Bolsonaro, a equipe do Bolsonaro trabalha sempre com esse perfil, né? E isso não sou eu que estou falando, vocês podem acompanhar as pessoas que estão aí com Bolsonaro, né? As pessoas que estão com Bolsonaro são nesse sentido, elas falam as verdades, e não existe este apedrejamento aí, né? Bolsonaro diz que concorda, diz que discorda, e assim, né, uma forma democrática de lidar com os problemas, a gente vê, então, neste corpo do Bolsonaro, neste grupo que está com Bolsonaro, nesta equipe que está com Bolsonaro. Então, é completamente diferente do que é a proposta de Haddad, a proposta do PT, que é um monte de mentiras e falsificações o tempo todo, uma atrás da outra, que são flagrantes, né? Que são flagrantes. Bolsonaro diz com todas as letras, quando perguntaram para ele sobre a economia, ele falou naturalmente, ele falou, olha, eu não domino este assunto, né? Eu tenho pessoas que dominam, que é o caso do Paulo Guedes, mas eu não domino. E ok, ele falou sobre as coisas que ele é bom, por exemplo, nas propostas de segurança, no enfrentamento à violência, ele tem um pulso firme, ele tem um posicionamento correto sobre isso, mas ok, agora, você vê algo semelhante, parecido no PT? De forma alguma, você não vê isso. Por quê? Porque o PT não existe autocrítica, né? No PT não existe uma reflexão, né, sobre, enfim, né, o que eles fizeram de errado, o que não fizeram, quem são os bandidos que estão no partido e que precisavam ser expulsos, né, para dar alguma resposta à sociedade. Você não vê nada disso, né? No PT você não. Então, por isso, nós temos todas as condições para dar um voto de confiança ao governo de Bolsonaro, porque a equipe dele foi formada por pessoas transparentes, por pessoas honestas, por pessoas que não tentam esconder as coisas, né? Mas por pessoas que expõem os problemas, os defeitos, né? O que precisamos discutir, e é isso mesmo que tem que ser feito. Agora, na esquerda, né, no grupo de Haddad, no grupo de Boulos, no grupo da comunista Manuela Dávila, há uma tentativa de manipulação, de esconder todas as verdades. Quando nós vimos e acompanhamos Manuela Dávila, né, que se diz ateia, né, uma comunista na Igreja Católica, profanando aquela cerimônia religiosa dos católicos, quando nós acompanhamos este episódio, mostra o quê? Mostra a índole do que é o PT, a índole do que é a esquerda, né? O propósito deles, o sentido deles que está sempre conectado com essa questão de mentir, né, de falsificar, de tentar enganar o eleitor. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, é um projeto de poder e não um projeto de governo que existe no grupo da esquerda aí de Fernando Haddad e Lula, né? Porque eles tentaram apagar aí o nome de Lula, mas então, isso serve para quê? Para nós que somos eleitores do Bolsonaro? Não, porque nós sabemos que isso é uma tentativa, mais uma de mentir. Agora, preste atenção, as pessoas que votam no PT, preste atenção nisso. Eles apagaram o nome de Lula, eles apagaram a estrela, eles apagaram o vermelho. Prestem atenção. Prestem atenção, entendam o que está por trás, a jogada deles que está por trás, que é uma jogada perversa e abominável para tentar subir ao poder, como disse José Dirceu, né, tomar o poder, tomar para subjugar então a população brasileira e nos jogar e nos levar para este conceito aí de governo debaixo de uma identidade socialista,
né, de uma identidade socialista. Então, nós não queremos isso, né, não é o propósito aí, enfim, o objetivo, pelo contrário, os brasileiros querem uma mudança radical, né, nós não queremos mais socialismo, não queremos nada que se pareça com a Venezuela. Então, a proposta do PT, né, é uma proposta absolutamente ultrapassada, né, ultrapassada, e que eles já tiveram a chance deles, né, 4 mandatos, era a chance que o PT teve, né, o PT teve a sua chance, então agora não tem mais como, é por isso que Bolsonaro está aí, né, cada vez crescendo mais, né, crescendo mais no conceito dos eleitores, tá, gente? Porque ele tem a sua equipe, ele tem pessoas sensatas ao seu lado e pessoas que estão trabalhando com muita seriedade para aí trazer um novo governo para o nosso país. Sobre a fraude, gente, a fraude das urnas. Estamos acompanhando tudo que está acontecendo, né, gente? Há discussões, agora mesmo vocês acompanharam a live aqui na República, né, de Curitiba, então nós temos aí uma discussão importante, estamos fazendo pressão, né, bastante pressão sobre o TSE, a respeito da questão das urnas. Foram mais de 150 denúncias de problema nas urnas agora no primeiro turno, e isso não é fake news, isso são problemas, né, muita gente mostrando aí que teve problemas na hora de votar, muita gente denunciando, mostrando a falha nessas urnas, a falha que existe. Agora, vamos deixar um recado aqui, gente, muito importante. Se tem alguém aí na estrutura, né, da Smartmatic, né, gente, aí que faz parte dessa cúpula aí, né, que pretende cuidar das nossas urnas, se tem alguém ligado a essas urnas e que está sendo tentada a fazer alguma fraude, a participar de um esquema de fraude, né, 2 coisas eu tenho para dizer para você. Preste atenção, o Brasil aumentou o seu apoio a Bolsonaro, aumentou. O exército está preparado para pegar qualquer situação de fraude nas urnas em flagrante. Então, o exército está preparado para pegar flagrante de fraude nas urnas. Então, se tem alguém tentado a participar de um esquema fraudulento, né, para boicotar ou fraudar as urnas, preste muita atenção. Bolsonaro está, sim, crescendo cada vez mais. Caciques de partidos aí que eram contra, né, que estavam no meio do caminho, estão se posicionando para ficar ao lado de Bolsonaro porque sabem que não tem mais volta, e o exército está pronto para pegar flagrante de tentativas de fraude nas urnas. Portanto, se existe alguém, né, alguém aí pensando em participar de algum esquema de fraude nas urnas, preste muita atenção. Preste muita atenção, porque vai ser fácil pegar você. Vai ser fácil pegar sua quadrilha. Vai ser fácil pegar qualquer estrutura aí que tenha se pensado e que possa ser acobertado por gente poderosa, porque as pessoas poderosas do nosso país, até elas estão caindo em si e vendo que não adianta, que não vai adiantar essas tentativas de fraude nas urnas. Portanto, fica aqui o nosso recado para quem estiver pensando em se envolver ou estiver planejando algo nesse sentido. Vai ser muito fácil pegar qualquer tentativa de fraude, vai ser muito mais fácil do que vocês imaginam. Portanto, quem estiver aí tentado a participar de algum esquema e de alguma fraude, lembre-se, você vai acabar sozinho, apodrecendo na cadeia. Porque pessoas que estão acima de você, poderosos, que poderiam estar pagando para alguma tentativa de fraudes, essas pessoas vão deixar você sozinho. Portanto, se existe algum grupo, né, alguém que queira participar disso e que esteja sendo tentado a participar de fraude nas urnas, abra o olho, preste atenção, porque a coisa não vai ser fácil e o flagrante será feito. Gente, sou Elisa Robson aqui de Brasília e este é o meu recado de hoje. E vamos continuar porque nós vamos estar atentos a tudo que está acontecendo. E Bolsonaro será o nosso próximo presidente. Boa noite.